Olá, eu sou o Thiago Quatti e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. Nessa semana, conversei com a Laila Carvalho, que é doutora em Ciência Política pela USP e professora da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Nossa conversa foi sobre a sua tese de doutorado intitulada Da Esterilização ao Zika, Interseccionalidade e Transnacionalismo nas Políticas de Saúde para as Mulheres. A partir do estudo de caso da elaboração do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, na década de 80, da elaboração do Programa Rede Cegonha e da resposta brasileira à epidemia do vírus Zika, ambos na década de 2010, Laila analisa a maneira como os movimentos sociais e o Estado dialogam estrategicamente com os discursos transnacionais. Seu estudo contribui para uma visão mais crítica dos processos transnacionais, demonstrando como esses podem criar oportunidades políticas tanto para os movimentos sociais quanto para o Estado. Contribui ainda para reforçar a importância de uma análise interseccional das políticas públicas. Fique agora com a nossa conversa! Meu nome é Laila, sou cientista política, sou professora da Unilab atualmente, pesquiso sobre movimentos sociais e políticas públicas, a relação entre movimentos sociais e o Estado, em particular os movimentos de mulheres. Sou mãe da Iô, feminista negra, e é isso. Obrigado, Laila. Laila, eu gosto sempre de começar a nossa conversa perguntando para as pessoas sobre como é que elas chegaram a se interessar por esses temas que elas pesquisam. Como é que é essa história para você? Como é que você foi afetada por isso? Eu tinha uma curiosidade de entender quais são os elementos que um pouco formatam as políticas públicas como elas estão colocadas, né? E me inquietava muito o fato de, pelo menos na minha graduação, que foi em ciência política também, a gente pensar que era um pouco uma receita pronta que o Estado levava para os lugares, né? Então, era uma coisa que me deixava um pouco inquieta. E aí eu queria, nesse percurso de montar a pesquisa, era entender mesmo quais são os discursos e atores que vão interferindo nessa formatação da política pública. A coisa do internacional chamou minha atenção porque, por um lado, era uma das coisas que eu entendia como mais silêncios, né? Então, a gente estuda a política externa como separada do resto das políticas públicas. E porque eu tive um período que fiquei estudando para o Itamaraty. Então, essa presença dos debates do governo brasileiro, né, nos fóruns internacionais chamou minha atenção para pensar como é que isso vai modelando e estruturando as políticas públicas mesmo. Então, foi nesse sentido. E uma coisa que eu queria, que eu não tinha conseguido estudar ainda, então eu estudei na monografia o pensamento autoritário, depois estudei relações raciais na dissertação e sempre quis, né, desde a graduação, estudar um pouco como era a atuação dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas. Então, no momento de montar o projeto de pesquisa, um pouco fiz uma mistura de vários interesses que estavam aí colocados, mas que eu não estava conseguindo conectar, e conectei esses pontos todos da trajetória no momento de montar o projeto. Então, foram um pouco de curiosidades que se somaram aí e se transformaram nessa ideia. A escolha das políticas de saúde foi um pouco mais provocada pela necessidade mesmo de fechar o objeto. Então, em princípio, eram políticas para as mulheres. E aí, depois, vendo que o escopo era enorme, que eu não daria conta, as políticas de saúde me pareceram as que têm uma coisa mais perene dentro dos movimentos e de uma atuação do Ministério mesmo, do Estado, mais fácil de fazer uma reconstrução histórica. Então, não é uma história super interessante, super, né, legal, assim, mas foi assim que aconteceu. Nada, achei super legal e super curioso.
Mas, Laila, nessa sua pesquisa de doutorado, você vai estudar essa relação, então, entre movimentos sociais e Estado, para ver como é que os movimentos sociais e o Estado dialogam com esses discursos transnacionais. E o seu estudo de caso é principalmente, né, as políticas de saúde para as mulheres, e você pega 3 organizações e 3 também momentos, né, 3 debates ali das políticas de saúde para as mulheres. É isso mesmo. Então, a ideia foi entender como é que durante 30 anos, então eu pego de 84, 83, 84, que é a criação de um marco importante, que é o paísme, quais são os atores políticos que estão envolvidos na criação disso e como é que esses atores mobilizam discursos internacionais para fazer avançar determinadas agendas. E aí um pouco acompanho ao longo desses 30 anos, eu chego até 2015 com o surto, com a epidemia do Zika, como é que esses mesmos atores vão ao longo dos anos trabalhando e modificando as políticas de saúde para as mulheres, como é que isso vai acontecendo ao longo do tempo. Então, os atores são o Estado e os movimentos de mulheres, e aí movimentos feministas, e algumas vezes não são movimentos feministas. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, quem são esses movimentos que você escolheu? Então, eu pego a Rede Feminista de Saúde, que ela tem uma centralidade nos debates do movimento feminista que são importantes, e também médicas sanitaristas, como é o caso da Ana Maria Costa, que tem um papel fundamental tanto na formação da rede, quanto na estruturação desse primeiro programa de saúde, meio que paradigmática, representa uma quebra de paradigma. Então, a Rede Feminista de Saúde, que engloba outras organizações que são importantes também, como o SS Corpo, como o Grupo Curumim, que depois eu vou continuar acompanhando o trabalho delas ao longo do tempo. A Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, que ela é criada já nos anos 2000, mas que tem uma perspectiva de questionar como é que estão estruturadas as políticas de saúde, conversando com as resoluções de Durban e como é que isso vai se organizando, mas a MNB ela não tem um foco somente nas políticas de saúde, ela tem um foco mais amplo, mas conversa e participa da elaboração de alguns dos documentos das políticas que eu acompanho. E a REUNA, que é a Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, que é isso, que é a organização que se declara como um movimento de mulheres voltadas para a humanização do parto, mas que não tem esse vínculo com o movimento feminista. Então, elas têm uma atenção para esse cuidado e para o que elas chamam de empoderamento das mulheres no momento do parto, né, que as mulheres decidam como vão parir e tudo mais, mas que tem resistência e um pouco negam a aproximação com os movimentos feministas porque sentem um afastamento dos interesses do que elas propõem do que aquilo que o movimento feminista propõe. E aí, quando a gente chega para debater o caso do Zika, aparecem já não são mais redes, mas organizações que foram criadas pontualmente para fazer frente ao momento da epidemia, né? Então, no caso eu falo com as pessoas as mulheres que estão na AMAR, que é uma associação de famílias com pessoas raras. Então tem esses atores que estão colocados aí, e junto com isso o Ministério da Saúde, né? Então eu falo das políticas de saúde nesse nível mais do desenho geral das políticas e não exatamente da implementação delas, né? E aí, Laila, então, pra gente entrar melhor no seu trabalho agora, conta pra gente, então, desse seu primeiro estudo de caso ali na década de 80, quem eram esses atores que estavam disputando, qual era essa política que você estava analisando, como é que eles estavam mobilizando também os discursos transnacionais ali nesse processo de construção e formação do país, né? Na década de 80, então, a gente tem um movimento dentro do Congresso Nacional, se forma uma CPI voltada para debater a questão da explosão populacional. Então, a gente era, nesse momento, um país do terceiro mundo, né, nesse contexto da Guerra Fria, que
estava sendo acusado ou que tinha que dar respostas para as organizações internacionais por que a gente não conseguia reduzir a nossa taxa de natalidade. E os congressistas demandaram então do Ministério da Saúde respostas por que a gente não tinha programas ou formas de diminuir o aumento da nossa população. E nesse debate que estava muito a reboque dos debates que começaram já na década de 70 sobre a necessidade de redução da taxa de fertilidade das mulheres no terceiro mundo, que se produz uma resposta do Ministério da Saúde nessa época, em que as pessoas que eu entrevistei, né, em particular a Ana Maria Costa, que era uma das burocratas que estava no Ministério da Saúde naquele momento, é que houve uma abertura por parte tanto do ministro da época, que era esse ministro Arco Verde, de que se formasse, então, um programa de saúde um pouco inovador para dar resposta, então, por parte do Executivo, às demandas do Legislativo sobre o que o país ia fazer em relação a essas demandas de controle e de meios de prover acesso a métodos contraceptivos para as mulheres brasileiras, né? E aí o que ela fala, a Ana Maria Costa, ela apresenta essa perspectiva de que ela conseguiu, né, dada essa liberdade que foi dada pelo ministro naquele momento, elaborar, junto com a Graça Ohana, um programa que estava voltado para trabalhar com a ideia de saúde integral da mulher. Então, dentro do programa, que é um programa curto, com 3 páginas, você tem um pouco a descrição do atendimento da mulher, desde a entrada na vida reprodutiva até o momento da menopausa, incorporando debates sobre diferenças de acesso à saúde, a necessidade de atenção para as mulheres do campo e mulheres negras, por exemplo, e que trabalha não só com uma dimensão da mulher no seu momento de gestação e parto, né? Que era o que eu chamo na tese do paradigma de saúde materno-infantil. Então, até aquele momento que você tinha, eram políticas que eram desenhadas para o cuidado da mulher enquanto parturiente ou enquanto gestante e depois, né, no puerpério, até a sobrevida da criança e aí depois uma atenção mais para a criança. E o que você tem com a criação do país nesse momento de uma interface entre cobrança do legislativo face às demandas um pouco da ordem internacional sobre o que fazer com a vida reprodutiva das mulheres brasileiras, que você tenha uma resposta que quebra e cria um novo paradigma, que é esse paradigma de atenção à saúde integral da mulher. Então, o país me inaugura uma nova abordagem que abriria, então, também uma perspectiva de integralidade que vai estar presente no SUS, né? Então, o SUS é criado 5 anos depois com esse mesmo debate, né? De que é preciso uma atenção integral à saúde, ou atenção à saúde de forma integral. Então, você pensar as pessoas não só no momento da doença, ou não só em particularidades, ou a mulher eu preciso olhar quando ela está grávida, mas pensar nesse corpo como um todo. Então, tem essa quebra e a construção dessa noção da importância de olhar para as mulheres não só durante o seu período de vida reprodutiva, um olhar mais amplo para a saúde das mulheres. Então, tem aí uma articulação dessas feministas que ainda não estavam vinculadas a nenhuma organização, como elas falam, elas eram feministas que estavam atuando isoladamente dentro dos seus cursos, dentro do próprio ministério, mas que formatam uma política ampliada, pensando nas necessidades de, por exemplo, de abortamento e pensado também para as mulheres que querem e não querem e podem e não podem ter filhos. Não, interessantíssimo, né? Assim, e, entre aspas, aqui detesto essas palavras, mas avançadíssimo para a década de 80, né? Se a gente for pensar. Exatamente, é uma quebra muito importante e o país, ele cria um paradigma que, mesmo durante a década de 2000 e em 2004, a gente tem o lançamento da Política Nacional de Atenção e Integrar a Saúde da Mulher, que é como se fosse uma reedição do país, né? Agora, ele prestava atenção em outras particularidades. Então, por exemplo, mulheres lésbicas que não estavam presentes na definição do país inicialmente,
mulheres indígenas, todas essas mulheres que têm uma participação mais presente durante os governos do PT, elas aparecem também nessa reedição do país via a Política Nacional de Atenção à Integral à Saúde da Mulher em 2004. Então, entre 84 e 2004, você tem esse programa que foi feito por essas duas mulheres que estavam ali. Isso é uma anedota que me foi contada durante a entrevista, é que assim, ao lado da sala onde elas estavam, tinha um representante do PNUD ali do lado do escritório delas, né, e elas construindo a política, um pouco o PNUD servindo então como essa cara, né, esse internacional cobrando essa política, que existisse uma política voltada não para a saúde das mulheres, mas por um projeto de planejamento reprodutivo, e elas um pouco desdenhando da presença desse representante, fizeram o programa e enviaram via ministro direto pro legislativo, sem que o PNUD participasse do desenho dessa política, né? O próprio PNUD, ele muda o seu caráter, como é que as organizações dos movimentos sociais entendem a importância do PNUD, mas nesse primeiro momento tinha essa face de vou confrontar o PNUD, não vou deixar o PNUD participar da elaboração do programa, né? Isso tem a ver com o discurso que eles tinham, talvez uma perspectiva mais de controle populacional? Exatamente, é exatamente isso. Então, faz frente tanto a essa mudança que o país me traz, tanto faz frente a essa ideia do controle populacional, que estava nesses debates que vinham a reboque da década de 70, pensados nessa coisa de reduzir a natalidade das mulheres desses países pobres. Que é aquela lógica neomalthusiana, né? Exatamente. E quanto essa outra lógica de colocar as mulheres apenas reproduzidas nas políticas de saúde como os ventres, né, que dão origem a outras pessoas, né, essa coisa de fazer o país preencher os seus vazios populacionais também, que era um discurso muito caro ao governo ditatorial do Brasil, né, então você tinha uma perspectiva de que você conseguiria o desenvolvimento se a gente ocupasse todo o território, e isso via as mulheres brasileiras, né? Então o país não agrada nenhum desses dois polos, que ele visa olhar para a mulher de uma outra perspectiva, né? E aí, então, ele nasce nessa década de 80 e durante a década de 90 ele tem dificuldades, assim como o SUS está sendo implementado, então você tem muita dificuldade de implementação do programa tal como ele é pensado por essas duas gestoras, né, em 83, 84, e em 2004 você tem uma retomada dos debates, né? Então ele fica como esse paradigma um pouco a ser atingido e que depois ele é ampliado, né? Amplia-se então a perspectiva do que precisa ser abordado pela PNAISM, que é a atualização dele. E aí outras demandas já estão presentes na construção dessa outra política. Mas o país um pouco determina esse paradigma que se sustenta até 2011, que é quando eu falo que a gente tem uma outra mudança de paradigma, um pouco um retorno ao paradigma materno-infantil, né, com o Rei de Cegonha. Já que você chegou até aí essa mudança, né, que é o segundo estudo de caso, conta um pouco pra gente melhor desse caso, o que é essa reconfiguração, né, o que isso significa, quem são essas pessoas também que estão atuando ali e como é que os discursos transnacionais também operam aí de forma diferenciada nesse caso. Então, para a mudança da saída, né, desse paradigma de saúde integral da mulher que tem na PNAISM, então, que ela é construída em 2004 dentro dessa perspectiva mais participativa da construção das políticas públicas, você tem, em 2010, né, durante a campanha, um grande debate e muito agressivo também em torno da questão do aborto, né? Então, durante a campanha eleitoral, a Dilma Rousseff é colocada na uma aborteira, literalmente, né? Exatamente. Assim, é a palavra. Exatamente. Desculpa ter te interrompido, mas... Não, é isso mesmo.
Bom, mas então você tem uma campanha que tem a questão do aborto e da saúde da mulher como algo bem central, né? E é um compromisso que a Dilma Rousseff faz, então, durante a campanha de que não vai ser a presidenta que vai autorizar o aborto ou a mudança das leis, né? Que vai compactuar com qualquer tipo de mudança das leis de aborto no Brasil. E aí, então, o que você tem é uma resposta muito rápida e, a despeito de toda a organização e da presença dos movimentos de mulheres junto à área de saúde da mulher no Ministério da Saúde. Então, quando o programa Rede Cegonha é lançado, você tem uma gritaria, né? Os movimentos feministas reagem de forma muito feroz à forma como o programa é implementado, é desenhado, né? Ele acontece várias organizações vinculadas à Rede Feminista de Saúde, a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras, tem uma resposta, né, via Fátima de Oliveira, por exemplo, muito forte ao programa Rede Cegonha, porque ele representa uma quebra desse paradigma de saúde integral da mulher e um retorno a esse paradigma do cuidado da saúde materno-infantil, que você tinha uma política que estava desenhada desde a década de 80, com essa perspectiva de saúde integral, que um pouco pautou a forma como o SUS depois é elaborado, aí você tem, então, todos esses passos atrás na proposição desse programa, que se torna a principal política da área de saúde da mulher. Dentro disso, então, o programa da Rede Cegonha, ele não acontece sem o apoio de algum tipo, né, de movimentos organizados de mulheres também. Então, você tem organizações como a Reúna, que vão atuar na criação do protocolo, por exemplo, de formação das casas de parto, de como é que seriam os procedimentos de humanização do parto, importantes, então, para a gente cumprir. Isso é até um ponto que é importante até contar um pouquinho. Então, a gente tem na nossa memória que tem todo esse debate em torno da campanha eleitoral e do caso do aborto, como uma base, né, de formação do programa, mas o que o governo usa como justificativa, e aí entra esse discurso internacional, como é que esse debate transnacional entra no caso dessa mudança de paradigma da política, a gente tem as metas do milênio vencendo em 2015, e uma das metas que o governo brasileiro não consegue cumprir é a redução da mortalidade materna, né? Então, você usa como justificativa, então o governo usa como principal justificativa para essa ênfase no programa Rede Cegonha, é essa necessidade de cumprir com a meta de redução da mortalidade materna, que é uma pauta cara também ao movimento feminista. Afinal de contas, a gravidez faz parte da vida reprodutiva das mulheres e ela não é uma doença, né, que precisa resultar na morte das mulheres. No entanto, quando você decide que cumprir essa meta de redução da mortalidade materna é mais importante do que você manter um debate sobre a saúde integral da mulher, você tem um problema sério aí de quais são as organizações que são centrais no processo de organização dessa política, né? E aí é que tem, então, a centralidade dessas organizações que no cotidiano do trabalho já atuam nesse processo de humanização do parto e nascimento. Uma das questões que eu acho que é importante de se pontuar sobre essa questão, e que o programa Rede Cegonha não faz, é um debate sobre racismo institucional e as formas de morrer, né? Então, o que leva a certas gestantes a morrerem, né? Que é algo que a Articulação de Mulheres Negras Brasileiras vai fazer e apontar, olha, existe um processo de violência obstétrica em relação às mulheres negras, e da mortalidade materna, ela está muito vinculada à questão racial. Então, se a gente tem um nível de mortalidade materna alto, não é exatamente entre qualquer brasileira, né? Se a gente toma como parâmetro a mortalidade de mulheres brancas, a gente já teria alcançado o objetivo do milênio. O que você tem é que o número alto da mortalidade materna no Brasil ainda é puxado pelo caso das mulheres negras, né? Então, a gente tem um viés racial para essa causa da mortalidade materna que precisava ser melhor debatido. E o programa Rede Cegonha não faz esse debate, né? Então, você tem
a mudança dos movimentos, dos atores que estão atuando na organização desse programa e uma perda e de um acumulado de debates que estava sendo feito também na organização da política de saúde para as mulheres, né? Política de atenção à saúde das mulheres. Então, o Rede Cegonha, nesse embrincado de necessidades do governo Dilma Rousseff, se coloca como uma quebra importante entre essa relação do governo com os movimentos que historicamente tiveram atuando pela formação e formatação da política naquela área, né? Você tem, então, outros movimentos que também são atuantes no longo prazo, mas que estão com um pedacinho desse debate sobre a política de saúde, né? Então, e é importante falar isso, que é uma coisa que são pautas fundamentais. Não, e eu concordo muito com você, né? Acho importante você pegar e fazer essa ênfase para não ficar parecendo que é uma crítica ao discurso da humanização do parto, de que, gente, que movimento feminista, que pessoa ligada a essas pautas seria contra reduzir a mortalidade, né? O problema não é isso. O problema é reduzir uma política que tinha um escopo mais abrangente nessa lógica da saúde integral para voltar para a lógica da década de 70, né? De, como você coloca lá, né? De pensar a mulher só como barrigão, né? Exato. E aí é isso. Então, a violência obstétrica, a morte em decorrência do parto, nada disso é uma pauta que foge nenhuma organização de mulher, né? Essa é uma pauta central para todas essas organizações. No entanto, as organizações que estavam vinculadas e atuando de forma a garantir a implementação do programa do país, elas respondem de maneira muito veemente a se focar apenas nessa questão, né? Então, o debate sobre direitos sexuais e reprodutivos, que é central a partir da década de 90, tem uma quebra aí quando você fala e elege ter como principal diretriz de política de saúde para as mulheres a redução da mortalidade materna. Você perde uma série de elementos da concepção da política. Laila, e o seu terceiro estudo de caso, então, é sobre a epidemia do Zika aqui no Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente, então, dele. Bom, dentro desse percurso, né, que eu construí desde a década de 80, chegando aos anos 2000, uma das minhas curiosidades era entender como é que repercutiria, né, essa mudança do paradigma que aconteceu em 2011, a resposta que o Ministério da Saúde conseguiria dar dentro da área de saúde das mulheres, o que eu esperava que seria uma resposta dessa área, para o caso da epidemia do Zika, que tinha um efeito particularmente importante na saúde reprodutiva das mulheres, porque mulheres gestantes que tiveram contato ou que foram contaminadas pelo vírus da Zika, em sua maioria estavam tendo problemas de crianças nascendo com a síndrome do Zika vírus, né? E aí tudo isso foi sendo descoberto conforme a epidemia acontecia, mas você tinha então os olhos do mundo e das organizações internacionais muito focados no que o Brasil construiria como resposta para essa epidemia e como resposta para as necessidades então dessas pessoas que tinham a sua vida reprodutiva atravessada por essa epidemia. O que eu pude perceber é que você tem uma organização, então os movimentos de mulheres e os movimentos feministas que atuavam na década de 80, e aí particularmente em Pernambuco, né, eu decidi fazer uma parte de pesquisa de campo em Pernambuco para olhar como é que as organizações que historicamente participaram da formulação de algumas resoluções ou dos debates em torno das políticas de saúde das mulheres estavam atuando e respondendo a essa epidemia que estava acontecendo de forma mais forte em Pernambuco, na região metropolitana de Recife, no Sertão. Eu fiz a pesquisa só na região metropolitana de Recife com o grupo Curumim, que é um grupo que historicamente tem lidado com o debate em torno da vida reprodutiva das mulheres, da atuação das parteiras, da informação contraceptiva para as mulheres e para as meninas. Então tem uma formação e uma atuação ampla que perpassa e que se baseia
em vínculos feministas, na atuação de feministas também em Pernambuco, né? Então eu acompanhei o trabalho do Curumim, do Coletivo Mangueiras, do Yalamucaji, que é uma organização de mulheres de terreiro em Pernambuco, e um pouco o contato dessas organizações com as mulheres em Goiânia e dentro de Recife também. Além dessas organizações, eu falei também com a AMAR e um pouco entendi como é que as organizações estavam mapeando e atuando, pensando a saúde das mulheres em decorrência da epidemia. E aí o que tem são duas abordagens diferentes, que são totalmente diferentes da abordagem que o Estado brasileiro resolve dar à questão da epidemia, né? Então, o que você tem, essas organizações que têm esse viés feminista, elas vão então se focar na transmissão sexual do vírus, né? Então, o Zika, além dele ser transmitido pela picada do mosquito, ele tem essa peculiaridade de ser transmitido pelos fluidos corporais, né? Pelo sêmen. E aí o que elas fazem, então, dentro desse momento em que você tem um discurso sobre a saúde das mulheres que vai a reboque desse debate em torno da gestação, o que elas fazem é pautar a necessidade de se debater, de se apresentar métodos contraceptivos, da necessidade de você dar para as mulheres ferramentas de elas não terem que negociar com os parceiros o uso do preservativo. Então você tem essas organizações saindo nas ruas, levando para as mulheres preservativo feminino, o lubrificante, todas essas coisas como forma de conseguir e de fazer esse trabalho de base, de apresentar para as mulheres formas de se proteger contra o vírus da Zika, mas que tem também aí, junto com essa coisa de falar sobre violência sexual, de abordar essas diferenças de poder dentro dos relacionamentos, tudo isso, então, elas constroem dentro dessa perspectiva, dentro desse momento de epidemia, desse debate em relação à gravidez e o possível contaminação pelo Zika, né? Então, elas têm uma abordagem mais voltada para apresentar para mulheres e para meninas esses métodos contraceptivos. E tem também, então, uma interface e um constante diálogo com o PNUD, que vai montar o escritório, vai estar prestando atenção nessas áreas que tiveram um maior impacto do Zika. E aí, você tem o PNUD financiando campanhas de combate ao Zika e financiando essas organizações para elas fazerem essas ações voltadas para a informação das pessoas em relação aos métodos contraceptivos e a transmissão sexual do Zika vírus. Por outro lado, você tem outras organizações que vão estar voltadas para o atendimento das mulheres que já foram afetadas e que têm filhas e filhos com a síndrome congênita do vírus, que estão então buscando respostas do Estado, da Secretaria de Estado, tanto do governo federal quanto da Secretaria de Saúde de Pernambuco, e dos muitos tratamentos que as crianças que têm a síndrome precisam. E aí pautando a necessidade de acesso a benefício de prestação continuada, ao entendimento da dinâmica da vida dessas famílias, que as mulheres terminam por não conseguir fazer outras atividades além do cuidado com as crianças, que têm convulsões, que têm a necessidade de diferentes tipos de atendimento. Então você tem diferentes atores falando de diferentes questões, né? Então os movimentos que estão junto com as mulheres ou atuando junto às comunidades têm sobretudo esse tipo de debate, e um debate sobre o racismo ambiental, que perpassa pela falta de saneamento básico, a falta de oferta regular de água, que leva ao adoecimento dessas mulheres e ao adoecimento das crianças que elas têm. Então, um pouco um impacto profundo na vida reprodutiva dessas mulheres. E você tem uma campanha do governo federal muitíssimo baseada no enfrentamento ao mosquito. Então, que é uma resposta que se constrói desde os primeiros surtos da febre amarela, no começo do século XX, e que se mantém como retórica até 2020. Né? Então a gente continua com os principais esforços do governo federal voltados para o combate ao Aedes, mas que não tem uma modulação das políticas públicas ou da resposta
seja para as mulheres via, por exemplo, o debate que algumas organizações feministas tentam levar adiante, como é o caso da Anis, de você ampliar, então... As hipóteses de aborto legal? Exatamente, obrigada. Ou você debater políticas específicas para essas famílias e para essas mulheres que tiveram filhos que nasceram com a síndrome do Zika. Que você tem um pouco esse debate internacional, ou essa pressão internacional de respostas em relação ao que vai se fazer por essas pessoas que foram atingidas pela epidemia, na forma de criação de uma pressão ou de um atendimento preferencial, mas não a criação de novas políticas voltadas para atender a essa população que foi afetada. Então, você tem uma mudança de paradigma que foca nas mulheres gestantes, mas como você tem um esvaziamento da política como um todo e o debate em torno de outras condições sociais que levam ao adoecimento ou à saúde, você esvazia também a possibilidade de respostas mais diretas, né, e capazes de dar conta dessa dificuldade que se coloca no momento da epidemia. Então, de novo, você tem esses atores, que agora não são mais interesses um pouco convergentes, né? Você tem os atores disputando qual é a principal narrativa dentro desse contexto da epidemia e a política de saúde das mulheres não mudando o seu caráter, porque no final não é ela que vai fazer esse debate, apesar de serem as mulheres que têm essa marca mais profunda, ou as consequências mais duras da epidemia recaírem sobre a vida reprodutiva das mulheres. Você não tem uma resposta da área técnica de saúde da mulher a esse momento da epidemia. Então, a resposta vai ser por parte da vigilância epidemiológica, né? Então, você tem problemas sérios porque você tem um descasamento entre as pessoas que são mais duramente atingidas pela epidemia e como é que se o debate em relação à epidemia dentro do Ministério da Saúde. Então, tem um descasamento entre as respostas que se tem dessa epidemia. E o que eu coloco é que você tem esse descasamento da área técnica da saúde da mulher a esse momento e essa falta de resposta porque você tem uma mudança de paradigma, né? Você deixa de olhar para a mulher e para todos os condicionantes sociais de saúde dela para se focar de novo na mulher como gestante e parturiente, né? Esse é um pouco um resultado desse descasamento entre a política da área e os interesses das mulheres ao atendimento de saúde das mulheres mesmo. É um pouco isso. Obrigado, Laila. Eu acho assim, seu trabalho é muito rico mesmo. Eu acho incrível a forma como você consegue costurar, né, local e transnacional, como você consegue mostrar assim, que esse discurso transnacional, o sentido dele não está dado, né, e ele é disputado aqui muitas vezes, formando torções, às vezes, bem criativas e curiosas. Mas uma das coisas que eu achei mais, assim, contraintuitivo é a forma como, pelo menos nos casos que você estuda, geralmente essa conexão das políticas públicas com o discurso transnacional é ruim para os movimentos sociais. Não é que necessariamente é ruim, mas gera resultados negativos para os movimentos sociais, que acaba contrapondo uma série da literatura de movimentos transnacionais que vai apontando esse movimento que muitas vezes os movimentos locais buscam, né, promover essa mudança de escala para conquistar uma mudança de política, né, uma mudança de direito. Mas o que você está mostrando é o oposto, de alguma maneira, né? Sim, acho que tem os dois movimentos, assim, acho que tanto os debates transnacionais geram essa possibilidade e abertura para esses momentos, e aí acho que a gente tem que pensar também, né, eu fico muito curiosa para conseguir ver o que vai acontecer, né? Porque nesse momento a gente tem um governo que questiona essas organizações, né? Você nunca teve, né? Em geral, os governos que a gente teve, mesmo durante a ditadura militar, eles eram respeitadores dessa ordem internacional que estava colocada, de que o Brasil era um importante, como os internacionalistas chamam, um importante player, né? Então a gente estava formando essa ordem e participando dela de uma maneira mais comprometida do que a gente tem nesse momento atual. Mas
de fato, como a literatura coloca, esse debate transnacional gera algumas tensões para o governo brasileiro que são úteis, né, que são utilizadas pelos movimentos para questionar, então, as respostas que vão ser dadas. Mas, ao mesmo tempo, ele gera dificuldades ou gera também oportunidades para o governo fazer essa mudança do paradigma usando, né? Então, os dois atores que eu coloco e que estão disputando a formatação e o desenho dessas políticas, eles usam, em maior ou menor medida, esses discursos transnacionais para conseguir aprovar as agendas que são importantes para eles em determinados momentos, né? Então, para os movimentos, tanto gera oportunidades como gera constrangimentos também, né? Como é o caso dessa mudança do paradigma no meio do caminho. É curioso de ver isso, assim, que, por exemplo, um dos debates que fica presente, que é difícil da gente... Eu não consegui mesmo dar na tese um desfecho para esse debate, é como é que essa ideia de integralidade, né, de saúde integral, casa com essa ideia de direitos sexuais e reprodutivos. Para algumas das pessoas que eu entrevistei, como a Ana Maria Costa, a ideia de integralidade superaria a ideia de direitos sexuais e reprodutivos, porque ela pensa para além desses momentos, tanto da reprodução como do exercício da sexualidade, né, como ela entende esses direitos, e ela reverbera para os profissionais de saúde de uma maneira mais evidente do que, né, a ideia de integralidade, que você tem que olhar para a pessoa em toda a sua especificidade e complexidade, e que ele seria um passo além dessa ideia de direitos sexuais e reprodutivos, que é muito cara para os movimentos e que é uma construção de muita luta dentro das esferas dos organismos internacionais e que é um conceito fundamental, né? Mas você tem dentro mesmo das pessoas que estão lutando pela formatação de políticas de saúde para as mulheres uma dúvida de como é que esses dois conceitos, como é que eles se casam. De qualquer maneira, os dois são muito usados dentro da retórica dos movimentos e do Estado também, né? Porque, em larga medida, os documentos que dão base e que organizam as políticas em nível federal, elas têm a participação, principalmente durante os anos 2000, dos movimentos na produção das cartilhas e dos protocolos principais de implementação, né, da política e das diretrizes da política. Uhum. Então, eu acho que tem essas duas faces aí, né, que os dois atores jogam e a depender de como é que está a abertura, seja do Ministério, seja dos movimentos, aproveitar aquele momento e aquela oportunidade, você tem retrocessos ou avanços, né? Um dos pontos fundamentais é que a presença de uma diversidade de atores dentro da burocracia do Ministério é fundamental para que você consiga avançar essas agendas, né? Que são mais caras a um ou outro movimento. E que eu lembro da Damares em relação às feministas no Ministério da Saúde. É importante que elas estejam lá, mas essa presença das ativistas dentro das burocracias e principalmente da burocracia do Ministério da Saúde, que lida com questões tão delicadas, é fundamental que consigam pautar a partir do discurso que mais favoreça esses avanços, pautar as ações do Ministério, né? Mas, Laila, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, uma última pergunta, assim, relendo agora um pouco o seu trabalho, principalmente esse seu último estudo de caso sobre o Zika, eu fiquei muito querendo ouvir você falar um pouco também sobre essa pandemia atual da Covid, né? Porque eu acho que tem muitos paralelos com a Zika. São duas doenças que surgem assim, sem as pessoas saberem direito o que é que tá, passa um tempo sem ter também uma resposta, uma política pública, todo um debate. Afeta as mulheres também, acho, de forma diferenciada, e também principalmente mulheres negras do Nordeste, né? A gente vê Norte e Nordeste, né? Claro, tem diferenças também, uma série de diferenças, mas acho que tem vários paralelos. Então eu acho que talvez seu trabalho, essas reflexões que você teve aí, possam ajudar a gente a iluminar um pouco esse momento.
Tem, e até aqueles desejos, né? Quando você termina o doutorado, você tem muito pano pra manga, coisa que você quer fazer, e que aí eu não consegui levar adiante, porque aconteceu um evento importante que limita a minha capacidade de continuar pesquisando, mas eu fico vendo e eu fico imaginando como é, né? Então acho que tem duas coisas aí. Eu fico imaginando como é para as mulheres que têm crianças com a síndrome do Zika viver nesse momento da pandemia, que é uma coisa também. Eu acompanho algumas das organizações e você tem alguns relatos de crianças que estão sendo levadas pela Covid, por exemplo. Então, para essas mulheres que já têm uma série de decisões difíceis, né, para tomar em relação aos cuidados de saúde com as crianças e uma falta de política para atender essas mulheres e essas crianças, elas têm que fazer frente também a essa pandemia com uma série de, né, porque várias perguntas que elas tinham. Então, será que meu filho de fato tem a síndrome? Será que a demora na chegada dos resultados dos exames, todas essas coisas que a gente vê hoje, elas também elas aconteceram e acontecem ainda para as mulheres que tiveram os filhos diagnosticados com a síndrome congênita do Zika vírus, né? Então, tem vários paralelos mesmo possíveis entre as duas doenças que não se sabia muito o que e que não se tem cura e não se tem tratamentos ainda efetivos e tudo mais. E acho que o principal paralelo que é importante fazer, que eu acho que eu problematizei pouco durante a minha fala, é que você tem marcadores raciais muito importantes quando você tem esses debates em relação à saúde, né, das mulheres. Então, a gente está vendo com a Covid que você tem uma sobre-representação das mortes das pessoas negras e das pessoas marginalizadas e periféricas por causa das dificuldades de acesso a políticas de saúde ou por causa das dificuldades de manter-se dentro desse protocolo de isolamento até que se saiba o que fazer. Aí você tem uma repetição das condições sanitárias precárias que levam a adoecimento maior e mais fácil dessas populações, sobretudo negras e periféricas, né? Então, no caso do Zika, você tem o relato de várias pessoas que recebem um abastecimento regular de água uma vez por semana e que, por isso, né, precisam fazer diferentes formas de armazenamento de água limpa, que é exatamente o lugar onde o mosquito se prolifera. Então você tem um problema que você precisa de água, mas não tem como guardar essa água, aí a água não chega, você não tem saneamento, você também não tem coleta regular de lixo, que multiplica os lugares onde o mosquito pode se reproduzir. E aí as pessoas, né, adoecem porque elas estão em casa. Hoje você tem um protocolo de que você precisa ficar em casa e aí tem um aumento exponencial do número dos casos de chikungunya, dengue, zika, porque as pessoas estão ficando mais em casa. Então você tem uma série de paralelos possíveis entre essas duas e tem esse agravante para as pessoas que foram atingidas pela epidemia do Zika, de serem também atingidas pela pandemia e continuam sem respostas e continuam sem políticas públicas. Então, os marcadores sociais de falta de saúde são muito importantes para as duas epidemias. E a falta de respostas sistemáticas por parte do Ministério da Saúde são também marcas importantes desses dois momentos de emergência de ordem internacional de saúde pública, né? E também, no caso, as mulheres, como é que isso afeta de forma mais marcada a vida das mulheres que estão na linha de frente desses processos de cuidado e das mulheres negras que estão na linha de frente desses processos de cuidado em casas que têm péssimo acesso à água, não tem coleta regular de lixo e não tem acesso a políticas efetivas de proteção social, né? Então essas são coisas recorrentes e presentes na epidemia do Zika e na pandemia do corona agora. Eu fico pensando muito, sabe, assim, no e depois, que a epidemia do Zika
ajuda a gente a pensar um pouco também do depois, né? E ajuda a gente a pensar de uma forma, inclusive, muito triste. Eu não sei se eu leio errado, né? Mas, a forma como eu vi a resposta do Estado à epidemia do Zika foi, uma resposta muito pontual, né? É como se hoje em dia o Zika tivesse passado. E mesmo que talvez, do ponto de vista de epidemia, tenha passado, né? Para a vida dessas mulheres que foram afetadas, não, né? Para uma série de populações, uma série de pessoas, não, né? E eu fico pensando isso também para a Covid, né? Eu fico pensando muito nisso. Se a gente não pensa no e depois, né? E eu acho que o Zika nos mostrou isso, né? Que não se pensou no e depois. Posso estar errado, né? Não sou especialista nisso. Não se pensou, e acho que muito das dificuldades que as famílias, né, que foram afetadas pela epidemia, muitas das questões ainda são presentes, né, como a dificuldade de acesso aos tratamentos, a dificuldade de acesso aos medicamentos, perspectiva de não trabalho das pessoas que cuidam das crianças, porque as crianças algumas já vão fazer 5 anos, mas se você tem uma pessoa que depende de cuidados 24 horas, que são cuidados muito específicos, que não tem acesso, por exemplo, a escolas inclusivas. Então, uma grande dificuldade dessas famílias de conseguir fazer a inclusão das crianças nas escolas, de conseguir receber definitivamente o resultado dos exames. Acho que esse é o paralelo que eu consigo fazer mais fortemente entre essas duas, né? Você tem uma série de pessoas que perderam entes queridos, que não conseguiram agora, nesse momento da Covid, fazer a despedida dos seus entes, porque não se tem a confirmação ou não, se a pessoa tinha ou não a doença. Também a dúvida da síndrome congênita do Zika para muitas mães durante alguns anos, 2 anos, né? Que não se recebia o resultado dos exames das crianças. Ou outra coisa que também é um paralelo, que é triste de pensar, é isso, que a forma como a epidemia é tratada pelo governo e pelos médicos, é uma gripezinha ou não sei o que, não é nada demais, reverbera um pouco como é que era dado, e aí não no nível federal, né, lógico, mas como os médicos tratavam as mulheres. Então a mulher chegava lá para fazer o ultrassom e aí falava, seu filho tem a cabeça pequena, vai morrer, não vai nascer morto, vai não sei o que. A forma como é dado muito violento, né? Exatamente. É isso, essa violência que não se pensa mesmo nos efeitos que tem para a vida da pessoa. Então, eu acho que está presente mesmo agora. Laila, foi um prazer te receber aqui no Larvas. Essa conversa foi muito gostosa. Obrigado. Obrigada, Thiago. Foi muito bom mesmo. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e de sexualidade. Se você gostou desse nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Como você já deve saber, o Larvas faz parte do portal Desaprender, uma rede que agrega diversos podcasts sobre educação. Não deixe de conferir o nosso portal e os podcasts parceiros. Todos nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio. Portal Desaprender, onde houver certeza que eu leve a dúvida.